Tá em casa, no trabalho, na rua, mexendo no telefone, onde você estiver, se você estiver também assistindo a esse episódio do Escuta Mais Podcast, após o ao vivo, gravado, onde você estiver, boa noite, olá, oi, aqui é Alexandre, host oficial do Escuta Mais Podcast, começando mais um episódio, esse episódio número 22, né? E não só o episódio número 22, a gente também marca como o primeiro episódio do ano 2026, então a gente precisa começar em grande estilo e com um bom convidado. Eu espero que você goste. Já eu apresento o nosso convidado aqui para vocês, tá? E antes de tudo, quero desejar um feliz 2026 para você que está nos assistindo, para você que nos acompanha desde o começo, que está começando a nos acompanhar agora ou que está assistindo aqui o nosso podcast pela primeira vez. Um ano de muitas realizações, saúde e trabalho para você e para todos nós, certo? Bom, hoje o nosso papo é sobre história, sobre trabalho, sobre perseverança, visão de futuro dentro do agronegócio. A gente vai conhecer a trajetória de quem ajudou a construir o campo, a desenvolver o agro também na nossa região, mais especificamente aqui em Amambai, ao longo de mais de 3 décadas. Então não é pouco tempo não. Nosso convidado aqui tem muita história para poder contar para você. Ele traz uma história que começa com muito trabalho duro, como toda grande história que é construída, passou por desafios também, como toda boa e grande história tem, e hoje a gente já pode dizer que se transformou em um legado. E vamos lá, sem mais delongas então, quem está por trás de toda essa história que eu passei para vocês é o senhor Alcides Moreira. Senhor Alcides Moreira é pai da Angélica, pai do Júnior, é casado há bastante tempo já, né? Pode inclusive trazer para nós um pouquinho aí desse número, né? E é o fundador e criador da Sementes Moreira, que se você não comprou lá, provavelmente alguém que você conhece já comprou. Uma loja que está aí há 32 anos em Amambai, trabalhando com sementes de pastagem da maior qualidade, não só sementes, mas todo tipo de utensílio para a tua vida no campo. Então, seu Alcides Moreira, seja muito bem-vindo ao Escuta Mais Podcast. Oi, boa noite. Boa noite aos nossos clientes, amigos, parentes. Quero desejar também um feliz ano novo para todos e agradecer a Deus por esse momento, pela nossa saúde e pelo nosso trabalho, que eu sempre falo, Deus é o poderoso de todos nós. E a saúde também. Tendo esses dois lados aí, a gente consegue fazer muita coisa. Exatamente. O resto vem como consequência, Com né, certeza, seu Alcides? isso mesmo. Lindas palavras. Já tá vendo, né? O papo vai ser bom, vai dar para aprender muita coisa e ouvir uma boa história, como você viu. Bem, antes ainda de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, eu quero dizer a você para compartilhar o link desse YouTube, desse episódio aí nos grupos do WhatsApp, com todo mundo que você conhece, nos grupos da família. Tá na hora de copiar o link e mandar lá para todo mundo poder acompanhar essa conversa, ouvir de pertinho, ouvir ao vivo essa história que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Então já compartilha e aproveita, né? Se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho para acompanhar tudo que vem por aí, beleza? Bom, esse episódio, esse podcast só é possível graças ao apoio de marcas e parceiros que acreditam no nosso trabalho e acreditam no desenvolvimento da nossa região através da comunicação, no poder de boas histórias de pessoas da nossa região, da nossa cidade. A gente tem muito, com certeza, a contar de boas histórias aí para nossa região, para todo o Brasil, por que não? E essas marcas são a Erva Mate São Roque. A Erva Mate São Roque está aí há 50 anos já levando sabor e tradição para o seu chá, para o seu chimarrão, para o seu tereré. A Copersa, a Cooperativa Agroindustrial de Amambai, que transforma a confiança e rentabilidade todos os dias ali para produtores rurais da nossa região, grande parceiro inclusive da Sementes Moreira.
A gente agradece também ao Sicredi, cooperativa de crédito, que mais cresce em Amambai, toda a região do Mato Grosso do Sul. Se você está procurando um crédito, você procura um parceiro financeiro, com certeza o Sicredi é a melhor opção aí para você ou para o seu negócio, certo? E claro, agradecer também a Agência Mais, que produz esse podcast e faz acontecer. O único podcast ao vivo de Amambai região. Bom, então obrigado a todos esses parceiros. Sem mais delongas, seu Alcides, a gente precisa começar do início, não é? Como todos, com certeza, né, esperam. Então, acho que antes de Sementes Moreira, antes de loja Moreira Agropecuária, tem aí a história do menino Alcides, né? Talvez antes do seu Alcides, né, veio o Alcides. E eu quero que o senhor conte, principalmente para quem não te conhece, né, quem é o senhor Alcides Moreira. Fica à vontade. Então, a vida de todos começa aí quando é pequeno, né? A gente iniciando aí, novo, tem toda aquela garra, aquela vontade, e daí tem que saber definir para que lado que vai, né? Eu sempre fui ligado muito no comércio, desde pequeno. Tive sempre uma vontade muito grande e sempre gostei, né? E é o que eu sempre falo, para a gente trabalhar tem que gostar do que faz. E esse foi sempre a minha trajetória, né? Antes de vir para Amambai, eu já trabalhei no comércio, eu era funcionário desde os meus 14 anos, né? E fui trabalhar em lojas, né? Lanchonete, para você ter uma ideia, eu já fui garçom, já fui enfermeiro e já passei a vida da gente quando começo tem que começar assim mesmo. Sim, né? Tem que ver cada experiência. Poder pegar experiência para tocar, né? Sim. E daí, na década de 80, Isso aí se passava onde, seu Alcides? Em que região? Porque a minha terra natal mesmo, começar do zero. Isso. Né? Minha terra natal é Naviraí. Legal. E meus pais, todos são de lá, né? Aí a gente veio de lá, eu era pequeno, a gente veio para Ponte Porã, daí meu pai veio para Moreira ali, que naquele tempo nem era município, na década de 68, aí, eu tinha 3, 4 anos de idade. E a gente ficou aí por um bom tempo aí naquela região. Aí, chegando a dificuldade era muito grande para ter acesso, principalmente estudo, né? Sim, tudo era muito mais difícil. Era difícil mesmo, até para se deslocar. Para você ter uma ideia, onde a moradia que nós tínhamos ali, a Ponte Porã dá 70, 80 quilômetros. Era um dia de viagem. Nossa. Porque que os carros já não andavam muito e as estradas também nem existiam, né? Tá louco. Então Parece brincadeira pensar que 80 quilômetros hoje a gente leva 1 hora, né? Talvez nem 1 hora, né? Até menos. Então isso aí foi passando. Aí eu fui para Ponte Porã com meus avós, minha avó, que meu avô já não... estudei por um bom tanto lá e daí fiquemos por lá até eu servir o exército, em 80, uns 19 para 20 anos. Mas antes disso aí, eu já comecei a trabalhar, para você ter uma ideia. Por isso que eu falo, o trabalho é saúde, o trabalho é desenvolvimento. Porque a gente, da nossa faixa etária, todos começou o trabalho junto com os pais, né? E, graças a Deus... estamos aí são e sem ter um defeito, né? Sim, que legal. Né? É isso aí que é a vida da gente, né? E daí a partir dos meus 12, 14 anos, eu já comecei no comércio, né? Lanchonete, para você ter uma ideia, eu comecei no lanchonete, fui a gerente de lanchonete, fui garçom, saí de garçom, fui vendedor de loja, de escritório, que nem vocês têm aqui. Depois saí, fui vendedor de loja de roupa, pelo período até ir para o exército. Uhum. Quando eu servi o quartel, fui enfermeiro. Olha aí. Por que enfermeiro? Você deve perguntar, mas por que você foi para a saúde? O exército tem tanta atividade lá dentro, você pode seguir
outras, que lá Sim. é várias... É um universo à parte, né? universos que você pode... Mas outra ligação que eu tinha muito e gosto é da saúde, ser um profissional da saúde. Uhum. Como eu não consegui chegar aos estudos para ser um médico, para alguma coisa, Uhum. eu fui para o exército e pedi para ser enfermeiro. E fiz meus cursos e passei, Legal. graças a Deus, tive sucesso. Legal. Né? Até tanto eles queriam que eu ficasse no exército, mas não quis, não. Uhum. Não quis porque eu gosto de dar, assim, o meu íntimo de vida é andar, falar com as pessoas, se comunicar, não parar só dentro de uma sala, Ficar sabe? dentro também de um quartel, aquartelado ali, literalmente, né? Aí não foi comigo. Aí... Por um tempo é bacana, é ano, tudo diferente, né? Depois de um ano já Exato. começa a ficar repetitivo. Um ano bem certinho, fiquei até ali foi, mas depois eu pensei, falei, eu tenho que enganjar e repetir tudo isso aí, eu Sim. não gostei. Uhum. Mas saí de bem, né? Que bom. E não se arrependeu pelo visto, né? Tá tudo bem, né? Legal. Aí a loja onde eu trabalhava, como aquele tempo e até hoje, quem está numa loja tem que dar licença, um afastamento de 1 ano para servir o exército. Sim. Que é direito do cidadão, direito do brasileiro, né? Sim. Mas daí eu venci o meu ano lá, me apresentei na loja, a loja não queria que eu saísse, queria que eu continuasse por meus esforços que eu tinha lá dentro, mas eu quis sair. Daí a gente veio para o interior de novo. Né? Tá, Aí, só, seu Alcides, para entender, essas experiências de trabalho que você teve até entrar no quartel, isso tudo aconteceu em que cidade? Ponta Porã. Ponta Porã. Porque Naviraí não tem... Não, a gente veio de Naviraí, eu não concluí, desculpa. A gente veio, até eu falei, de pequeno. Meu pai, minha mãe, meus avós, aconteceu que venderam as propriedades e a gente mudou para Ponta Porã, com a minha avó. E nós mudamos aí para Moreira, nessa região que eu te falei antes, que era até difícil de sair dali para ir a Ponta Porã, levar um dia. Um dia. Né? E aí a gente ficou aí, temos 10 anos, 12 anos, aí que eu fui para Ponta Porã de volta. E aí é onde eu fiquei, temos 20 anos. Entendi. Ponta Porã. Legal. Estudando e morando sozinho. Olha aí. Dos meus 14 anos já parti sozinho. Já morando sozinho. Já. Duro, mas ao mesmo tempo bom, né, seu Alcides? Aprende muito, né? A vida é essa. A gente fazendo essas coisas, você valoriza ponto por ponto. Sim. Então, é essa que é a vida da pessoa. E para chegar, obter sucesso lá depois de uma certa trajetória da vida da gente, a gente começa a pensar e valorizar cada passagem que a gente teve, né? Sim, sim. Né? E valorizar muito mais, né? Porque daí você consegue pensar o que passou para trás e viver o futuro, né? Sim. Seu Alcides, o senhor comentou ali que teus pais venderam as propriedades e tudo mais, né? Hoje dá para se dizer que o senhor ajudou a construir, a desenvolver o agro, o campo da nossa região, da nossa terra, né, de certa maneira. E geralmente quem constrói, né, e desenvolve esse tipo de setor ou é filho de proprietário rural, ou às vezes já nasce, né, dentro de uma fazenda, dentro de um sítio e tudo mais. O senhor já nasceu assim, se criou em terra fértil, como diz o outro, ou foi uma coisa que a vida foi te levando para esse setor, para essa atividade? Não, é porque a gente já veio do agro, do rural, né? Porque meus pais, meus avós, sempre da área rural, né? E nós, meu pai, quando casou, ficou na área rural. Inclusive, a gente nasceu todos, nós, meus irmãos, que somos uma família grande de irmãos, 9 irmãos, né? Minha mãe teve 9 filhos, e toda na área rural. Porque aquela época era difícil para a cidade. Sim. A vida da cidade, naquela época, era muito difícil. Sim. Porque na área rural você conseguia manter melhor. Aí produzindo seus frutos, né? Porque braçalmente, mas
sempre tinha E era muito comum, né? mais recursos, As famílias, muito comum. E era fácil de fazer essa atividade, você ter a parte de alimentação, né? Sim. Então, como a gente, a família grande, né? 9 irmãos, você imagina, né? Então, tinha de viver no sítio mesmo, viver na área rural. Uhum. E daí, depois que a gente foi crescendo, minhas irmãs foi vivendo com meus tios, minhas tias, minha avó, e assim fomos espalhando. E o meu pai sempre viveu na área rural, e nós também. Crescemos aprendendo a fazer atividade rural, né? E daí, nesse meio tempo que eu te falei que eu morei em Ponto Porã, dos meus 14 anos até meus 20, que eu mudei de atividade, fui para a área do comércio, também que eu gosto, né? E daí, quando eu saí de Ponto Porã, eu vim para a área rural de novo, que aí é onde, não na pecuária, fomos mexer na agricultura, aí na década de 80. Aí da agricultura a gente não se deu muito bem, porque é muito difícil, aquele tempo a logística da nossa região era muito difícil. Até hoje é difícil, imagina aquela época, né? Pois é. 40, 50 anos atrás. Então a gente saiu dessa atividade. Meus irmãos ficou. Eu saí. E daí eu saí da atividade, vim para a cidade, voltei para uma cidade. E aí eu andei, até tanto eu conhecia muito pouco a Mumbai, tinha passado 1 ou 2 vezes. Aí cheguei a Mumbai, e no ano de 1986, cheguei aqui a Mumbai, eu e mais um amigo. E aqui nós ficamos até hoje, eu estou até hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Que legal. O senhor falou 96, um ano depois eu nasci. 86. 86? Desculpa, em 86. Muito mais tempo, então. Em 86. Legal. E o senhor contou, então, que veio com um amigo para cá. Eu e esse amigo meu, a gente veio trabalhar aqui, procurar um serviço. O que nós ia fazer aqui? Meu Deus do céu. Andamos, queria pôr uma loja, um comércio, não teve jeito. Aí que eu te falo, a gente trabalhou tanto, que nem eu já passei por várias atividades de trabalho, no campo, na pecuária, na agricultura, na área civil de construção, tudo isso aí eu já passei. Saúde. E aqui não foi diferente, falei, vamos ter que achar alguma coisa para nós. Aí fui trabalhar com carvão, na serraria lá embaixo, numa serraria. Produção de carvão. Esse foi um dos serviços mais difíceis que eu tive na minha vida. Sim. Esse foi difícil. Mesmo assim, fiquei 1 ano. O trabalho é muito, assim, comprido durante a horário. Você não tem horário. Eu trabalhei no carvão, assim, praticamente... não 8 horas, quase 10 horas por dia, de domingo a domingo. Não tinha. Esse foi o serviço mais difícil que eu tive. Eu imagino. E assim mesmo eu consegui fazer 1 ano de trabalho. Conseguiu manter ali a experiência durante 1 ano. E por mais assim árdua que foi, todo o trabalho tem sempre uma lição por trás, né? Então... aí que cria essa lição, essa como se diz, essa firmeza que eu falo, da gente querer trabalhar sempre mais para conseguir adquirir algo melhor. Sim. Né? Aí saindo da carvoeira, aí eu voltei para o campo, só já na linha de pastagem. Na pecuária, então. Na pecuária, na produção de semente. Braçal. O senhor fez parte de uma equipe que produzia sementes de pastagem. Aí começa, então... Aí começou o início da Sementes Moreira. E aí você ainda estava caminhando junto com esse teu amigo. Ele já tinha seguido outro rumo. Sim. Aí a gente estava trabalhando há tempo, começou a fazer conhecimento nessa área, que até tanto a gente não tinha muito conhecimento na produção de colher semente. Mas naquela época, naquele tempo, não tinha outro recurso a não ser colher braçal, fazer a colheita por aqui mesmo e para passar para os produtores aí fazer a sua formação de pastagem. Porque a região toda era nativa ainda, era bruto, não tinha formação muito de pastagem.
capim, essas variedades que tem hoje, era mais campo nativo. E daí, como entrou desenvolvimento no campo, e teve de fazer essas transformação de formação, né? E aí a gente acompanhou. Aí esse meu amigo, a gente estava trabalhando, aí não deu certo, aí, um certo tempo aí, a gente sofreu um acidente, ele veio a falecer, que foi uma tristeza muito grande para nós, para mim, principalmente, perder um amigo e um parceiro. Mas a vida é cheia de surpresa. Sim. Então, a gente passou esse momento difícil também. Sim. Né? Mas eu não desisti, eu fiquei. E daí eu fui trabalhar de empregado aqui numa empresa de semente. Sim. Aí fui trabalhar, eu era rapaz novo ainda. Porque eu cheguei até eles vender a minha produção que eu tinha por causa daquela tragédia, a gente ficou difícil para trabalhar, né? E daí eu cheguei na empresa, a empresa me acolheu e falou, não, a gente trabalha com semente. E nesse meio tempo aí, uns dias ele me fez uma proposta de trabalho e eu aceitei e trabalhei e tive sucesso lá, e eles também. Aí passou uns anos, não deu mais certo, eu saí e daí sim, aí eu comecei por conta. Então, pera lá, vamos aguardar essa história, que começa a história da Sementes Moreira, né, seu Alcides? Mas, assim, são duas coisas que eu vou perguntar para o senhor, tem muito a ver com grandes histórias como a que o senhor construiu, né? Que geralmente começa por resiliência, esforço, erros, perdas, como, né, o senhor comentou. Sim. E uma, então, dessas perguntas que eu gosto e preciso fazer para pessoas que trazem tudo isso, né, por trás, então, dessas grandes histórias quem foi, naquela época, seu Alcides, quando você era jovem e buscava experiências diferentes e, né, teve uma experiência até numa carvoaria, que a gente sabe que é um trabalho bem árduo, difícil. Quem era naquela época, seu Alcides, a tua referência? O que te inspirava naquela época? Porque hoje o que te inspira é a história que você mesmo construiu, o legado. Mas naquela época o senhor não tinha nada, né? Então, assim, o que até para servir de lição para quem está começando, para nós, o que te inspirava, qual que era a tua referência naquela época, para o senhor continuar batalhando? Então, a experiência, o que me aspirava, assim, é a vontade de ter as coisas. Eu sempre fui ligado, assim, aquela vontade, aquela curiosidade. Eu vejo as pessoas trabalhando e adquirindo os bens, adquirindo os patrimônios. Eu falava assim, um dia Deus vai me ajudar, que eu vou conseguir. Aí, que jeito? Eu, de famílias humildes, que é meu pai, minha mãe, todos nós, mas eu falei, eu sempre pedindo a Deus força, que eu conseguiria vencer. De que forma que eu pensava? Só trabalhando. Estudo, eu não tenho muito estudo, né? Porque nós não conseguimos fazer estudo. Não, meu pai, nós aqui tempo era difícil. Sim. Aí éramos braços mesmo. Falei, eu vou ter que trabalhar para poder conseguir alguma coisa. Isso te motivava. O que aconteceu no carvão? Conversando com um amigo, conversando com alguém, falou, não, o carvão dá dinheiro. Como dá dinheiro? Só fazer isso e isso. Então, vamos fazer. A gente nunca viveu esse momento. Nunca, não tinha como pesquisar. Hoje, que eu sempre falo, hoje é fácil. É difícil porque hoje é muito caro as despesas da inovação, da transformação. Muita gente fazendo. Mas naquele tempo era difícil você ter informação. Sim. Né? Então tinha de fazer. Se der certo, ótimo. Se não der certo, você parte para outra. Sim. E foi o que aconteceu. O que aconteceu. Legal. Né? Legal, então, é tudo esforço e vontade. E é o que eu sempre tive. E tenho até hoje. Show de bola. E a segunda pergunta, seu Alcides, para entender como isso
afetou a tua vida, né? Essa fase que o senhor contou para nós, esse início, quando você olha hoje para trás e lembra de tudo isso como você fez agora, qual foi o principal aprendizado que essa fase te deu, que é uma coisa que é uma lição que você tenta levar até os dias de hoje, assim, porque é importante a gente ter humildade, a gente lembrar de onde a gente veio, a gente lembrar das nossas origens, né? E qual foi o maior aprendizado, então, para o senhor nesses primeiros anos, até esse momento da tua história que a gente vai entrar agora, né? Que foi quando o senhor começa, né, a montar a Sementes Moreira. Então, nesse período difícil, vamos dizer assim, qual foi o principal aprendizado? O aprendizado é assim, ó. Eu cheguei numa cidade, que nem Mumbai, poucos amigos. Tinha 1, 2 só. E para você construir ao redor de você, se torna muito difícil. O que você tem que fazer? É persistência, honestidade e seriedade. É isso que eu vi no longo da minha vida de trabalho. Porque sempre vendo as pessoas do meu lado, as pessoas mais velhas, as pessoas que me davam a mão, me orientavam, sempre eu prestei muita atenção nessas pessoas que têm patrimônio grande e sabem conduzir e administrar, né? E ouvi muito. E não ter vergonha, como você falou, ser humilde, perguntar, sempre ter, em primeiro lugar, o diálogo, conversa, não fazer as coisas pelo escuro, para ver se dá certo. Uhum. Se você vê que dá certo, você tem que ir, que nem eu falei antes, com firmeza, mas sempre a honestidade na frente. Legal. Show. Senão você não consegue. É isso aí. Bom, você está ouvindo aí e com certeza aprendendo muito aqui com o seu Alcides Moreira, ele que é proprietário das Sementes Moreira. A gente está tendo aqui uma conversa sobre a história dele e já vamos entrar na história dessa empresa que faz parte já da história da nossa cidade também. Agora eu quero, antes de continuar, agradecer mais uma vez a Erva Mate São Roque, que completou no passado 50 anos levando a melhor da erva mate para a sua casa, para o seu lar, para o seu trabalho, no campo e na vida, né, seu Alcides? Tudo é construído com tempo, conversa, mas conversa é construída com bom tereré, com bom chimarrão, não é mesmo? E a Erva Mate São Roque faz parte da história de muitas pessoas, fazendo parte dessas conversas, né, dessa construção, enfim. E, além de tudo isso, valoriza a nossa tradição, levando o tereré até mesmo para fora do nosso estado do Mato Grosso do Sul, mas uma boa erva de chimarrão e chá também. Seu Alcides, eu sempre gosto de perguntar aqui para os nossos convidados o que eles gostam mais de tomar, se é o tereré, se é o chimarrão, se é o chá também às vezes, né? Fiz essa pergunta antes para o senhor e faço agora de novo. E aí, seu Alcides, é difícil responder essa? Não, depende do tempo, a fase do dia, como que está o dia, depende, o chimarrão, o tereré, que nem você falou, e chá. Principalmente agora com esses grande calor aí que está temperatura alta, sempre o tereré está na frente, né? É isso aí. E é a nossa tradição, você sabe, a tradição daqui, de mais lugares, principalmente da fronteira, tereré nessa época é o primeiro lugar. E como a nossa terra é muito especial, né, seu Alcides? A gente não toma só o tereré, a gente também toma o chimarrão. Chimarrão, né? Na parte da manhã. Enquanto um só toma um ou outro, a gente junta as duas coisas que são boas, né? Exato. E faz parte do dia a dia. Seu Alcides, o senhor já experimentou a erva da São Roque ou ainda não? A gente experimenta todo dia. Inclusive, é um parceiro, a São Roque é uma marca aí, um amigo nosso, e desde o início aí a gente se conhece e tenho certeza que a São Roque aí soma muito para a nossa cidade. Legal, é uma marca legítima de Amambai, assim como essa. Nato de Amambai. Né? Bom, seu Alcides, então, agora que o senhor me respondeu, deixa eu entregar aqui um presente, já uma lembrança aqui para o senhor. Aqui a gente tem uma erva da São Roque aí, linha Premium, e também um boné lá do Sicredi e uma agenda da Copersus, nossos parceiros aí, um presente. Mais um presente para você levar para casa aí, tá vendo?
Tá ok, muito Vai voltar obrigado. cheio de presente para casa. Ótimo, agradecer às empresas, o Sicredi, que é uma parceira nossa também, a Copersa, uma parceira muito, e conheço todos eles, e estamos sempre junto. E a Erva Tereré, nem se fala, também é uma parceira nossa e a gente sempre estamos trabalhando junto.